meus amigos e minhas amigas aqui do canal. Eu tava um pouco sumido, mas cá estou para falar do que a gente ama, que é futebol. Eu tava martelando nas minhas ideias e elaborando um conteúdo que seja de certa maneira interessante para trazer para vocês aqui do canal. E lembrando dos últimos jogos da Champions que nós tivemos na semana passada, eu me peguei em dado momento refletindo, pensando como é o Real Madrid dentro da maior competição europeia, que é a Liga dos Campeões, a UEFA Champions League. E não só dessa temporada, mas das demais temporadas também, especialmente da última década para cá, anteriormente também, mas fazendo um recorte da última década para cá, é que você percebe que há uma superioridade gigantesca e que não é o melhor time do mundo à toa, que não tem 14 Champions por acaso e que está indo em busca agora da 15ª, e que é algo muito incrível e surpreendente se você for olhar para esse número, que está indo para a sua 14ª semifinal de Liga dos Campeões, que também é uma coisa absurda. E vendo o jogo, como foi todo o enredo e todo o desfecho de Manchester City e Real Madrid na última quarta-feira, é que você percebe que há uma superioridade e a importância de se ter um comando e um treinadoraço à frente, como é o Carlo Ancelotti, que eu tenho que dar os devidos méritos, porque muito da classificação sobre o Manchester City se passa muito pelo Carlo Ancelotti, que trouxe o Real Madrid, que jogou sua proposta, que era defender, e assim o fez monstruosamente, e que poucas vezes eu vi um time defender muito bem, uma defesa monstruosa, como foi o Real Madrid contra o Manchester City na última quarta-feira. E eu já trouxe um vídeo falando sobre esse jogo, então não vou entrar muito nesse assunto, mas que você percebe que há uma superioridade gigantesca, jogando e defendendo monstruosamente contra o atual campeão da UEFA Champions League da última temporada, que é o Manchester City. E que agora vai ter uma missão difícil, talvez não tão difícil igual teve contra o Manchester City, mas que pega o Bayern de Munique na semifinal, se não me engano, no dia 30. O jogo de ida da semifinal contra o Bayern de Munique lá na Alemanha, na casa do Bayern. E que eu imagino que seja um jogo bastante pegado. Talvez com o Real Madrid favorito a vencer esse título. Eu até recebi uma pergunta se eu achava que o Real Madrid era o maior favorito ao título da Champions. E se tratando de Real Madrid, e aí não é sendo clubista e nem, como falam, puxa-saco, até porque eu tenho uma afinidade maior com os times da Premier League, e em especial com o Manchester United, mas se tratando de Real Madrid, chega como o maior favorito, sim, ao título da UEFA Champions League, assim como chega todos os anos como o maior favorito ao título, tá? Não só essa temporada. Todas as Champions Leagues que tiver Real Madrid, pelo menos não sabemos como vai ser o Real Madrid futuramente, mas do que vem sendo o Real Madrid até o momento, o que a gente vê é que todas as Champions que o Real Madrid estiver, ele chega como o maior favorito ao título. Então sim, tá? Ele chega como o maior favorito ao título, sim. Talvez consiga o título, talvez não, né? O futebol ele é muito imprevisível. Não dá pra gente adivinhar quem vai ser o campeão. Mas olhando para um elenco como o do Real Madrid, que vem jogando esse futebol, que vem demonstrando tanto na Champions quanto
no Campeonato Espanhol, é um Real Madrid que chega com maior favoritismo a esse título da Champions, e acredito que aos demais também, se assim permanecer, e acredito que permaneça por muitos anos, com esse futebol e com esse elenco que vem mostrando, né? Na próxima temporada possivelmente também terá Kylian Mbappé no elenco, e que ajuda a fortalecer muito mais esse time que vem demonstrando esse excelente futebol e que a gente sabe que é o maior favorito a todos os títulos que disputar. E que chega, como eu falei, à sua 14ª semifinal de UEFA Champions League, que é uma coisa surpreendente, tá? São números incríveis. Se você olhar para esses números, são números muito superiores e que mostram essa superioridade desse time e do tamanho que é o Real Madrid e do que vem sendo, do que vem demonstrando o Real Madrid em tudo, né? Em todas as competições, trazendo esse futebol bonito e maravilhoso que nós gostamos de assistir, né? E que eu acho, do meu ver, que pega um Bayern de Munique também com vontade de ganhar, né? Porque agora não tem mais o título da Bundesliga conquistado pelo Leverkusen, e eu acho que foi mais mérito do Leverkusen do que uma perda de título do Bayern, né? Eu não acho que o Bayern de Munique deixou a desejar na Bundesliga, muito pelo contrário, eu acho que jogaram muito bem a Bundesliga, mas com mérito do Leverkusen, demonstrando um excelente futebol sob o comando do Xabi Alonso. Eu já trouxe também um vídeo falando sobre o Leverkusen, o mérito do Leverkusen, mas que eu vi um Leverkusen muito superior e mais mérito do que do Bayern de Munique, e que vai brigar por esse título da Champions, obviamente, porque não tem mais nada para brigar, vai brigar por esse título da Champions, mas que o Real Madrid, novamente falando, chega como o maior favorito ao título da Champions, tá? Que pode, e aí tem outro detalhe, pegar talvez um Paris Saint-Germain, tá? Na final. E aí vai ser um jogo bem interessante da gente assistir, porque o Paris Saint-Germain ainda não venceu essa competição. O Paris Saint-Germain ainda não conseguiu ganhar o título da UEFA Champions League. Então pode ser que a gente tenha um desfecho aí diferente e bem interessante, tá? Com Paris Saint-Germain na final e Real Madrid também, se o Paris passar do Borussia, obviamente, e o Real Madrid conseguir passar do Bayern de Munique nessa semifinal de Champions, que vai ser uma semifinal muito interessante. Com o Real Madrid sendo favorito, como eu falei, mas um jogo muito pegado. E eu acho que do outro lado a gente tem um Paris Saint-Germain bem mais favorito à final do que o Borussia Dortmund, e não desmerecendo o Borussia Dortmund, mas o material humano que se tem o Paris Saint-Germain. A gente sabe que o elenco é bem superior, né? Se tem jogadores melhores e muito melhores do que o Borussia, mas que a gente não pode subestimar, né? Como venceram o Atlético de Madrid, podem ser que vão lá e defendam e vençam o Paris Saint-Germain na semifinal. Mas como eu falei, o futebol ele é muito imprevisível, não dá pra gente cravar quem vai ser o campeão, quem que vai chegar na final ou não, mas que a gente tem um parâmetro de quem que são os favoritos a chegarem nessa final de UEFA Champions League. E, claro, anteriormente aos jogos eu vou trazer mais conteúdos falando sobre essas semifinais, talvez trazendo um possível parecer de como pode ser cada um dos jogos, de que como cada time pode chegar a essa semifinal e como pode ser o desfecho de cada um dos dois lados, né? Antes dos jogos eu vou trazer ainda esses conteúdos aqui para o canal. Bom, eu decidi gravar esse vídeo para não ficar sem conteúdo aqui para vocês, né? Que de certa maneira sejam interessantes.
E é isso que eu tenho para trazer para vocês hoje. Espero que vocês gostem do conteúdo, tragam mais pessoas para assistirem esse vídeo, se vocês acharem interessante. Compartilham, curtam, comentam, segue meu canal aqui no YouTube, que estamos começando, mas que logo, logo, se tudo der certo, a gente vai ter um canal com muito conteúdo bem interessante e muito grande para trazer aqui para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal, que o que eu tinha para falar era isso. Teremos mais vídeos ao longo da semana, teremos jogos da Libertadores, campeonatos internacionais, dentre muitos outros para trazer aqui para vocês, tá, pessoal? Então é isso.